E aí, galera? Então, teremos um teatro de ópera em Porto Alegre. E a ópera que foi escolhida para a inauguração é Turandot, uma das minhas favoritas. Como vocês sabem, né, quem me acompanha, eu adoro um final feliz. Claro que Turandot é a ópera, é uma desgraceira, como toda ópera, mas eu considero que o final é feliz. Então, vocês querem saber um pouquinho mais sobre a história de Turandot? Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre a peça. A peça, a ópera, né? Ela é uma ópera em 3 atos. Ela é do Giacomo Puccini e ela estreou no Scala de Milão em 1926. É uma coisa bem recente. Não faz 100 anos ainda. Quase 100 anos. Ano que vem vai fazer 100 anos da estreia. A história de Turandot é a seguinte. Turandot é uma princesa chinesa que morava em Pequim na antiguidade. Ela era linda, 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 e a fama dela se espalhava pelos 4 cantos da terra. O pai dela queria que Turandot casasse, porque do seu casamento dependia o futuro da sucessão da China. Mas Turandot não queria casar, de jeito nenhum. Ela odiava os homens. Turandot era morte aos homens total. Ela tinha uma tia muito querida que tinha sido abusada e morreu. Então isso que deu para Turandot esse ódio. O que aconteceu? O pai insistiu, ela disse que casaria com aquele que desvendasse 3 enigmas, que ela propunha esses 3 enigmas, se ele, o pretendente, conseguisse desvendar, ele casaria com Turandot. Caso contrário, não. Ele teria que pagar com a sua própria vida. Então chega um príncipe muito bonito, um príncipe da Pérsia, e vai propor para casar com Turandot. Ela não quer, né? Ela quer primeiro que ele adivinhe os 3 enigmas. Nisto, ele não adivinha, é condenado à morte. Então tá aquela multidão esperando a execução. No meio dessa multidão, a gente tem Timur, que é o rei da Tartária. Ele foi banido do seu país, ele conseguiu fugir, só ele e a escrava Liu. E ele tá nessa multidão, ele é daqueles que acha que tem que pedir clemência, mas a multidão tá pedindo a morte. E a Turandot, malvada, também quer a morte. Nessa multidão, o príncipe da Pérsia reencontra o seu filho, Calaf. Calaf era um homem muito bonito. O pai dele tinha dado ele como morto, e quando ele vê, ele fica com muito medo que Calaf seja encontrado e que seja morto. Então ele resolve que ele vai ser o príncipe nominado até as coisas se acalmarem. Calaf, assistindo aquela cena, ele fica com muita raiva de quem tá fazendo aquilo com aquele príncipe, né? De condenar ele à morte porque não aceitou porque não adivinhou, né? 3 enigmas. Só que quando ele olha a princesa, ele se apaixona. E ele resolve propor. E ele resolve que ele vai, vai se submeter àquele questionário dos 3 enigmas. O pai dele fica chateadíssimo, né? E aí, ele e a Liu, que é a escrava do pai dele e que é apaixonada por ele, eles pedem pelo amor de Deus para Turandot não fazer aquilo. E o que acontece? Começam a tentar dissuadi-lo. 3 ministros da Casa Imperial, que são chamados Ping Pang Pong, eles também tentam dissuadir eles. Eles fazem essa entrada deles tentando dissuadir com uma outra área bem famosa. Gente, o que acontece depois? Liu faz uma tentativa de dizer para ele ouvi-lo, né? Então ela outra área bonita, que é a senhora escolta. Calaf vai tentar reconfortar ele com outra área. Tudo cantadíssimo, né, amor? Que é non piange Liu. Mas Liu
Ele tá decidido, Liu chora, mas ele vai fazer, vai propor, então dá aquele sinal que anuncia a chegada do novo pretendente para Liu. Fecham-se as cortinas. Começa o ato 2. Nesse ato 2, ping, pong, pung, são a parte cômica, digamos, da ópera, estão lamentando o futuro da China, porque nada pode ocorrer de bom, só caem cabeças como se fossem maçãs podres, e ela, a princesa, nunca vai conseguir casar, o país está dilacerado, porque eles não acreditam que nunca ninguém vai conseguir desvendar aqueles 3 enigmas. E aí rufam os tambores anunciando este novo candidato, que é Calaf, o príncipe nominado, né? Até então ninguém sabe o nome de Calaf. Importante dizer isto. Gente, o que acontece? Calaf resolve que vai responder e responde. Calaf, mal é anunciado o primeiro enigma, que pergunta qual o fantasma que nasce toda noite e morre a cada manhã, e ele responde: é aquilo que agora me inspira, a esperança. Lindo isso, né? O fantasma que nasce toda noite e morre a cada manhã. Aí os alarmes soam com a rápida resposta, Turandot apressa a se apresentar o segundo enigma. O que é que às vezes parece uma febre, mas esfria quando se morre e se inflama quando pensamos em grandes feitos? Calaf hesita por um instante, dá a resposta certa: é o sangue. Bom, nesse ponto, ela está apavorada, porque ela não quer casar, ela odeia os homens, lembrem-se disso. E aí, como ele respondeu os 2, ela em seguida fala para ele: tens medo, a morte se aproxima. Aí ela vai ao terceiro enigma. Qual o gelo que pode incendiá-lo? Como Calaf parece desorientado, ela aproveita para dar aquela espinafradinha nele, né? E ela diz: tu tens medo da morte que está vindo? E ele logo adivinha: és tu o gelo que me incendeia. Então, assim, ó, acabou para Calaf. Ele acertou os 3 enigmas. Bom, aí acabou para Calaf, não, acabou para Turandot. Ele aceita, ele consegue, e ela fica com uma raiva imensa, né? E com medo. E aí ela pede pro pai dela: por favor, não me entrega para esse homem horroroso. Aí, como o Calaf é magnânimo, ele diz para ela: eu solucionei 3 enigmas, mas eu vou te dar uma chance. Se até o amanhecer tu adivinhares qual o meu nome, tu não precisas casar comigo e eu aceitarei que vocês me matem. Bom, ela fica louca. Aí, o que acontece? Ela acaba esse ato e aí começa o terceiro ato. No terceiro ato, simplesmente Turandot diz que ninguém pode dormir até encontrar o nome dele, até alguém informar ela do nome dele. E aí vem a nossa área favorita, Nessun dorma, tu pura principessa em tua bela estança. Então, assim, ó, ninguém vai adivinhar. Por mais que ela tenha tentado, não consegue. O que ela faz? Uma das poucas pessoas que sabe o nome do Calaf é a Liu. Ela sequestra e tortura a Liu. Ela é muito cruel, né? Ela encontra, na realidade, a Liu conversando com o Timur.
E aí ela vem, bom, eles sabem o nome, né? Porque eles estão conversando sobre ele. Como a Liu se dá conta da maldade que ela vai fazer, ela já se coloca na frente e diz, não, ele não sabe, só eu sei o nome do príncipe. Ela sequestra a Liu, vai torturá-la até ela confessar o nome. E aí, o que acontece? Ela não confessa, ela não diz o nome. Não esqueçam que a Liu é apaixonada por ele, né? E fiel. Então, ela morre sem confessar. Então, durante essa tortura, ela pergunta a Liu, o que te dá força para resistir? E a Liu responde, é o amor, princesa. O amor me dá forças. Aí começa uma área, e quando chega no clímax da área, Liu pega um punhal e se mata. Uma boa desgraceira, como uma boa ópera que é. Bom, o corpo dela é levado pela multidão. Depois que Liu é levada, Calaf censura a princesa, pega ela nos braços, dá um beijão nela e esquece qualquer ideia de vingança, porque ele já estava apaixonadinho por ela, mas aí ele fica inebriado, né? E aí ela pensa, bom, chegou ao fim, né? E ela pede pro Calaf, assim, de uma forma bem humilde, que ele vá embora com o segredo dele, porque ela não quer casar. Aí Turandot não, Calaf se vira para a princesa e diz, olha, eu já não tenho nenhum segredo. Tu podes, o meu nome é Calaf, podes pegar o meu nome, podes pegar a minha vida. Então, aí vem aqueles trompetes, anunciam que ela descobriu o nome dele, que ela sabe o nome dele, e sabe, descobriu o segredo dele, né? Aí, quando chega a hora de Turandot dizer o nome do Calaf, eles perguntam, descobriu o nome dele? Daí ela diz, sim, descobriu o nome dele. Ela se vira e fala, o nome dele é amor. Viveram felizes para sempre, né? Então, gente, é muito bonito. Então, o que acontece, gente? Essa ópera é fantástica, é cheia de plot twists. No começo, começa ele se apaixonando por ela, ele adivinhando ela, esnobando, ele adivinhando os 3 segredos, ela se desesperando, ele dando uma contrapartida para ela, então adivinha o meu nome. E aí acontece aquela coisa horrorosa com a Liu, de ela sequestrar a Liu, enfim, torturar a Liu dizer que ela aguenta pelo amor. E eu acho que ali Turandot já viu um pouco, né, o que o amor é capaz. E aí ele diz para ela o nome dele, ele se entrega, inclusive dizendo que ela pode ficar com a vida dele. E aí, quando eles anunciam que o nome dele foi descoberto, que ela sabe o nome, perguntam a ela qual o nome dele, e ele diz. E ela já mudada e tocada pelo amor, responde que o nome dele é amor. Vivem felizes para sempre. É muito bonito, né? É muito legal. Então, gente, essa, para quem não conhecia o enredo, é o enredo de Turandot. Todos os enredos das óperas mais maravilhosas estão aqui, no Kobe, o livro completo da ópera. Este livro não tem mais para vender, mas é facilmente encontrado nos sebos. Eu aconselho muito. Eu acho sempre interessante saber a história antes de assistir. Então, quem for agora assistir junto comigo a inauguração do nosso teatro, é um grande, grande feito para a nossa cidade, e quiser saber a história, o enredo dessa ópera, gente, mandem ver este vídeo. Beijos e muito obrigada pela companhia. Até segunda, quando nós veremos Turandot em Porto Alegre.